Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Impedida de embarcar com filho de colo, mulher receberá indenização moral. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. Uma empresa de ônibus terá que pagar R$5.000 por danos morais a uma mãe impedida de embarcar com seu filho menor de idade em viagem intermunicipal. A autora alegou que o motorista a impediu de embarcar no ônibus com o filho de colo sob a afirmativa de que ela não era a mãe da criança, com a qual nem sequer se parecia, mesmo portando os documentos necessários para que a criança viajasse em sua companhia. Em recurso, a ré sustentou que o impedimento do embarque decorreu da não comprovação do vínculo de parentesco ou autorização legal. Assim, teria agido no seu dever de impedir o embarque da criança, já que a passageira não apresentou a certidão de nascimento do filho, mas apenas a carteira de vacinação. Contudo, como consta nos autos, no dia seguinte, a viagem ocorreu normalmente, sem que a autora fosse impedida de viajar. O desembargador Marcos Túlio Sartorato, relator da apelação, considerou que o ocorrido deu-se na viagem de volta, sendo que a autora levou o filho consigo na viagem de ida, apresentou a certidão de nascimento e o embarque foi autorizado. Para o magistrado, partindo-se da premissa que houve o mesmo rigor da empresa de transporte no embarque anterior da autora com a criança, tudo leva a crer que ela portava a certidão de nascimento no primeiro trecho. A decisão da Terceira Câmara de Direito Civil foi unânime. Conduta reprovável de professor leva à demissão e o impede de exercer cargo público. Detalhes com o repórter Diego Souza. O grupo de câmaras de direito público negou por unanimidade recurso de um professor contra a sentença que o demitiu do serviço público e determinou sua incompatibilidade para o exercício de cargo ou emprego público pelo prazo de 5 anos. Servidor público estadual do magistério, ele respondeu a processo administrativo disciplinar e foi penalizado com demissão. No processo, foram apuradas denúncias contra o profissional em relação ao seu comportamento em sala de aula, onde se alterava diante da classe. Fazia piadas, falava de sua vida particular e perdia o domínio da turma, o que levou os alunos a retrocesso na aprendizagem. Também houve queixas de alunos por tratamento diferenciado, uso de palavras de baixo calão, referências à vida sexual em aula e bebedeiras e assédio a alunas. O apelante defendeu a anulação do ato de demissão e sua reintegração ao cargo, ao argumento de cerceamento de defesa por falta de especificação das infrações cometidas no relatório final. O relator do caso, o desembargador Luiz Fernando Boller, ressaltou que a proposição é improfícua, já que os autos contêm cópia da portaria, onde constam todas as condutas praticadas pelo servidor, que deram origem à apuração e sua respectiva capitulação legal. A Câmara não acolheu, por fim, o ataque do apelante ao depoimento prestado pelos estudantes, pois, além de prestarem compromisso, contam com idades entre 15 e 18 anos e podem figurar como testemunhas. Para os desembargadores, o autor ofendeu também regras do magistério e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O desembargador Torres Marques, presidente do Tribunal de Justiça, cumpriu nesta quinta-feira agenda no Planalto Catarinense, onde instalou a Vara Regional de Execuções Penais de Curitibanos. Trata-se de projeto piloto do Poder Judiciário voltado à centralização da tramitação de processos de execução penal em uma única unidade judiciária. A comarca de Curitibanos foi escolhida em virtude de dados objetivos que demonstram o crescimento das demandas judiciais e, sobretudo, em razão da expansão do complexo prisional de São Cristóvão do Sul. Pais e adolescentes vítimas de acidente com lancha em passeio de Banana Boat. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A Terceira Câmara de Direito Civil confirmou sentença da comarca de Balneário Camboriú e determinou o pagamento de danos morais e estéticos de R$100 mil a uma jovem que em 2011 foi vítima de acidente marítimo aos 11 anos de idade.
Ela e a família estavam em um banana boat quando foram atingidos por uma lancha. A menina foi a mais atingida, com ferimentos graves e sequelas funcionais definitivas. A decisão acolheu recurso adesivo dos pais da vítima e determinou, além de pensão vitalícia, que o dono da lancha indenize o casal em R$30 mil. Os pais afirmaram que a adolescente sofreu restrição de atividades, com necessidade de movimentação constante, esforço físico e muscular. Além disso, ela terá de se submeter a procedimentos cirúrgicos, inclusive estéticos, fisioterápicos e tratamento psicológico, e precisará ter a residência adaptada à sua nova condição física. Em recurso, o réu alegou não existir provas de que houve contratação de plano de saúde em favor da vítima, de modo que todo o tratamento foi custeado pelo SUS, sem despesas particulares. Acrescentou que se o marinheiro auxiliar de convés da lancha que rebocava o Banana Boat tivesse cumprido as normas e regras de navegação, o acidente não teria acontecido. O desembargador Saul Style, relator da matéria, considerou o entendimento do Tribunal Marítimo, que sublinha o fato de que o réu agiu de forma imperita e negligente ao conduzir a lancha sem a devida atenção e ainda não navegava em velocidade de segurança, a ponto de não conseguir executar manobra adequada para evitar o acidente. A votação foi unânime. Tribunal de Justiça confirma júri popular para 7 acusados de chacina em boate no oeste do estado. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 5ª Câmara Criminal confirmou sentença de pronúncia de Comarca do Oeste, que submeterá 7 pessoas acusadas de homicídio quíntuplo a júri popular. O crime aconteceu em junho de 2016 e as investigações apontaram a vingança pela morte do tio de um dos agressores por uma das vítimas como motivo. Os 7 acusados, cada um com sua função, somaram esforços para simular um assalto no bar, onde estavam o suposto assassino do parente e outras 4 pessoas. As vítimas foram imobilizadas com as mãos para trás e, diante da negativa do suspeito de que cometeram o crime, os réus passaram a torturá-lo, levando-o a confessar o assassinato posteriormente. Com a declaração, os réus acabaram por alvejar com arma de fogo as 5 vítimas imobilizadas no chão do estabelecimento. Após o homicídio, os celulares foram roubados e os corpos colocados em um carro, no qual foi ateado fogo. Atualmente, 2 dos réus estavam foragidos. O desembargador Sérgio Rizelo, relator do acórdão, destacou que as testemunhas, entre policiais e frequentadores do bar, que estão protegidos pela justiça, asseveraram que todos podem ter participado na consumação dos crimes. Quanto ao depoimento dos acusados, houve divergências. O desembargador Sérgio Isidoro Way, segundo vice-presidente do TJ, na condição de representante do presidente, desembargador Torres Marques, acompanhado do desembargador Odson Cardoso Filho, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, esteve em Brasília nesta semana para, juntamente com os demais presidentes dos tribunais estaduais e associações de magistrados de todo o país, participar de reuniões para discutir assuntos de interesse da magistratura, inclusive projetos atualmente em trâmite no Congresso Nacional. A comitiva foi recebida pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e também pelo juiz Jaime Martins, já na sede da Associação dos Magistrados Brasileiros. Os encontros aconteceram na última terça-feira. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com o juiz Fernando de Castro Faria sobre reforma política. Acompanhem a seguir um trecho da entrevista. Juiz, em 2015 você escreveu um artigo sobre a reforma política e seus riscos. Queria saber se nesses 2 anos os riscos continuam os mesmos e o que mudou na sua visão. Os riscos permanecem, porque nós temos uma cultura aqui no Brasil já, quando se fala em reforma política, que a cada eleição vem esse tema da reforma política. Primeiro, como se ela fosse uma solução para todos os problemas e não vai ser. Isso depende de outros fatores também. Mas os riscos de se fazer uma reforma política às pressas é muito grande, porque os temas não são debatidos com maior cuidado. E há uma necessidade de se dar uma resposta à sociedade
por parte da classe política, que acaba sendo até mesmo pouco discutida qual será a profundidade dessa resposta e como que vai se dar isso. Então, os riscos permanecem, nós corremos o risco, por exemplo, de adotarmos um sistema eleitoral baseado no distritão, que é um sistema ruim, nenhum doutrinador de ciência política ou do direito eleitoral defende esse modelo, pelo menos eu não conheço, porque ele personaliza as campanhas, ele torna as campanhas mais caras, ele impede a eleição daqueles grupos minoritários, porque são apenas os candidatos mais conhecidos que são os eleitos, porque esse sistema só leva em consideração o número total de votos dados a cada partido ou cada coligação. Um dos pontos importantes da reforma é a questão da reeleição e da duração do mandato, que prevê diversas alterações. Como o senhor enxerga esse assunto? Esse é um tema importante da reeleição, porque nós adotamos essa ideia de que haveria a possibilidade de reeleição para o Executivo, para o Parlamento sempre houve, mas, ao que parece, não deu muito certo aqui no Brasil, porque desde o primeiro dia do primeiro mandato, o prefeito, o governador ou o presidente já fica pensando na reeleição mais adiante. E esse é um problema grande. Talvez o período de 4 anos seja pequeno, também para dar uma continuidade de políticas públicas. E o principal ponto é que o governante ele fica muito preocupado com a reeleição. E esse me parece que é o principal ponto pelo qual hoje a gente discute o fim da reeleição para os cargos de executivo e ampliação do mandato de cada um deles. Um outro ponto importante defendido pelo deputado federal Vicente Cândido, relator desse projeto, é a questão da data das eleições. O senhor acha que deve mudar mesmo? Ele quer coincidir, algumas propostas visam coincidir os mandatos de prefeito com os de parlamentares, enfim. E aí a gente não teria mais uma eleição a cada 2 anos. Lá no início, o objetivo qual que era de eleição a cada 2 anos? Era que uma determinada força política não ficasse no poder por 4 anos seguidos. Porque ela ganharia, se um partido fosse hegemônico àquela altura, ele teria todos os cargos por 4 anos, o que seria muito tempo. E a eleição municipal, contrabalanceada com as demais, elas geram meio que um sistema de freios nisso. Então, há uma importância na eleição a cada 2 anos e o custo não seria, na minha opinião, o fator que deveria ser o fator preponderante. A democracia tem preço e esse é um preço de nós chamarmos o eleitorado a decidir a cada 2 anos, me parece que é um período razoável. Agora, há uma ideia de que nós devemos baratear as campanhas, baratear as eleições, mas isso não pode ser visto isoladamente. O fim das coligações partidárias também é um ponto levantado pelo projeto. O senhor concorda? Como o senhor vê o assunto? Se tem um ponto que me parece consenso quando se fala de reforma é o fim das coligações nas eleições proporcionais, porque elas geram aquela situação de partidos de aluguéis, partidos que se coligam a outros para oferecer o tempo que ela tem de televisão e para ter também depois um poder de barganha maior na questão dos cargos. Então, é um sistema que não funciona, que gera muito prejuízo aos próprios governantes depois para a formação das bases e outras questões, e me parece que esse é um ponto em que todos defendem o fim da coligação nas eleições proporcionais. Porque as coligações, na verdade, elas acabam gerando obrigações para esse político no futuro, né? Exato, mas o pior de tudo é que isso gera a formação, o incentivo à formação de partidos. Porque são partidos pequenos e cujo objetivo é lá na frente se coligar com alguém para o quê? Para quê? Para oferecer o seu tempo de televisão e para ter acesso também ao fundo partidário. Então, esse é um problema que nós devemos consertar. E aí também há uma ideia de cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, que o partido só poderia ter, um partido pequeno, só poderia ter acesso à televisão, ao tempo de televisão e de rádio, e também acesso ao fundo partidário, se ele tiver um determinado número de eleitos lá na Câmara dos Deputados. Se ele não conseguir um mínimo número de votos ou de eleitos, ele não teria acesso
a esses recursos. Esse é um ponto interessante também que deve se discutir, apesar de o Supremo ter decidido há algum tempo atrás que era livre a formação dos partidos desde que observadas as regras atuais. Mas esse é um ponto também que merece bastante atenção na reforma. Eu defendo, sim, uma cláusula de desempenho para que os partidos possam ter acesso a esses recursos. O problema do número de partidos em si não é grave. Os americanos têm dezenas e dezenas de partidos. Nós sabemos de 2. Então, esse não é o problema, ter muitos partidos. O problema é ter muitos partidos com acesso, todos, à televisão, ao rádio e ao recurso do fundo partidário, o que acaba virando meio que um comércio político partidário depois. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. A apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halp e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.